Obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui. Não me interpretem mal pela correria, mas eu parei realmente agora, terminei o último paciente, era 7h40, tomei um banho rápido, depois ainda vou estudar, montar as coisas que eu tenho curso de fim de semana em São Paulo, então realmente é muito corrido para mim. Até dezembro eu acho que eu não tenho mais nenhum final de semana livre, então eu peço desculpa se não deu para conversar as coisas direito, mas vai dar tudo certo. A gente que agradece a disponibilidade. Só vamos esperar dar 8 horas e já começa. Tá visualizando legal aí, tá tudo bem daqui, né? Dá para ver bem. Tá sim, a gente vai começar então, tá? Vou te apresentar primeiro. Boa noite a todos. Hoje é o primeiro mini curso da fisioterapia e será com o professor Dr. André Santos. Ele é fisioterapeuta, graduado pela FIB, especialista em quiropraxia, diplomado em terapias manuais, titulado como Master Certification in Manual Therapy pelo Prince's Seminars de Nova York, Estados Unidos. Hoje o André ele é referência nacional na área com vasto conhecimento adquirido e aperfeiçoado nos últimos 4 anos dentro e fora do Brasil. Antes de sua carreira como fisioterapeuta e quiropraxista, André fez parte então de uma corporação militar para o ROSAS no país do Corpo de Bombeiros. A experiência de vida, aliada às técnicas que vem sendo desenvolvida em alto nível em todo o mundo, ajudou a construir um caminho do profissional nascido no interior de São Paulo. O Dr. André ele é especialista também em quiropraxia do esporte e faz parte do corpo clínico do atual campeão brasileiro de CrossFit, Anderson Primo, do campeão sul-americano de Master de Fisiculturista, Edilson de Oliveira e outros atletas de alto rendimento como Rafael Brandão, um dos fisiculturistas mais renomados do Brasil. Acima de tudo, André é um apaixonado pelo que faz e tem compromisso com a difusão da expertise da quiropraxia e seus benefícios que atingem a todas as faixas etárias e estilos de vida. Obrigada por aceitar o convite e seja bem-vindo à palestra Boa Palestra. Obrigada. Bom, eu que agradeço, vou compartilhar aí, mas eu acho que tem alguém com o microfone aberto, agora acho que está melhor, aqui melhorou já, para a gente poder fazer. Primeiro eu queria agradecer a vocês, a Dora, a professora aí, todo o pessoal da FAIP, né, pelo convite, parabéns pela iniciativa. Sempre que eu recebo um convite das pessoas que estão fazendo a diferença nessa época, que é uma época muito difícil, né? Uma época de pandemia, onde as pessoas estão sem norte, onde as pessoas estão preocupadas com essas mudanças que estão ocorrendo. E sempre que eu vejo alguém fazendo a diferença, preocupado em fazer a diferença, principalmente na nossa área, eu participo sempre com muito prazer, com muita alegria de a gente estar agindo. Espero uma outra oportunidade de estar pessoalmente, né, para ver as pessoas que estão junto. Gratidão às pessoas que estão nos assistindo, que estão participando, né? E é muito bom, muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar com vocês. E a gente vai compartilhar um pouco dessa experiência, um pouco de conhecimento. A quiropraxia é uma ciência da saúde que não tem como fazer. Gostaria de estar presente aí, judiar de quem estivesse na plateia, de quem estivesse participando para poder ajustar. Mas numa outra oportunidade nós estaremos juntos. Eu escolhi uma palestra que eu dei num congresso internacional. A gente vai trabalhar algumas coisas das oportunidades que essa ciência maravilhosa nos oferece. Então eu vou compartilhar
uma aula que nós demos no Congresso Internacional de Fisioterapia Desportiva e que teve bastante repercussão, que eu acho que vai somar muito com vocês, porque nós temos muito campo para a quiropraxia, para a fisioterapia crescer. Então, de antemão, eu agradeço. Quem tiver perguntas, a gente pode ir somando no final, se assim for melhor. Eu não sei como que é a dinâmica de vocês, mas o que for melhor para vocês, para mim tá tranquilo, tá? Então, se no final o pessoal quiser fazer um bate-papo, perguntas, dentro e fora da quiropraxia, no que for o escopo da fisioterapia, eu vou ficar muito feliz em poder estar somando, tá bom? Você me interrompe a hora que você quiser, fique à vontade, para que eu possa falar. Eu vou compartilhar a tela agora, tá? Vamos lá. Isso. Bom, quem não me conhece, eu sou André Santos, fisioterapeuta especialista em quiropraxia. Sou Master Certification pelo Hands-On Seminars de Nova York. Acompanho atualmente alguns dos grandes nomes do esporte nacional, como esse da foto, o Anderon Primo, que é o tetracampeão brasileiro de CrossFit. Acompanho o atual campeão brasileiro de CrossFit, o Kaique Cerveni. O Rafa Brandão, que é o nosso maior nome do fisiculturismo. Acompanho também o Kainan Duarte, que é um dos grandes nomes do jiu-jitsu no mundo hoje. O Hulk, que é outro grande nome. Amanhã a gente vai estar fazendo material. Entre outros esportes, Alex Garcia, do basquete, o Rafa Buzacarini, nosso atleta olímpico do judô. E eu estou muito feliz porque eu vou compartilhar essa ciência com vocês, a quiropraxia, principalmente a quiropraxia desportiva, né? Para a gente falar um pouco da nossa atuação, tá? É uma honra sempre poder estar atuando, sempre poder estar divulgando essa especialidade. Vou falar das técnicas, das possibilidades de trabalho. Eu fico muito feliz quando eu sou chamado, porque eu tenho um desejo enorme que todos os fisioterapeutas tenham muito sucesso, que sejam bem-sucedidos, que ganhem dinheiro, que sejam reconhecidos pelos trabalhos, que tenham suas clínicas bombando, que tenham sucesso. E eu vejo que uma dificuldade enorme de alguns fisioterapeutas de conseguir deslanchar na profissão, principalmente por não perceberem as oportunidades que a carreira nos oferece aí. Então eu gostaria de estar compartilhando isso com vocês, de estar compartilhando a quiropraxia com vocês. Qual é o grande problema hoje dos profissionais? Os profissionais da fisioterapia, eles estão presos. Quando a gente sai da graduação, nós acabamos tendo tantas opções, tantos leques que foram passados, que a gente acaba não direcionando. E a gente vai falar um pouco da quiropraxia esportiva, que é uma grande oportunidade, né, de a gente estar atuando, e depois a quiropraxia de uma forma geral com vocês aí. Eu sou formado desde 2008, e desde 2008 eu venho atuando com terapia manipulativa, principalmente a quiropraxia. No meu ano que eu concluí a graduação, eu já fiz um curso de quiropraxia, e isso me mostrou as possibilidades que a fisioterapia tinha, que são grandes possibilidades, e aí a gente acabou trabalhando, se apaixonando e fazendo muitos cursos dentro da terapia manipulativa, e cada vez mais podendo divulgar. Hoje eu atuo dando curso no Brasil e podendo levar essa ciência de uma forma geral para todo o país, assim, e ensinando novos profissionais, tá? Nós vamos falar um pouco primeiro de quiropraxia no CrossFit e depois eu vou falar da quiropraxia de uma forma geral. Quantas pessoas já ouviram que CrossFit machuca, que CrossFit lesiona, que CrossFit não é saudável? Por que isso acontece? Isso acontece porque a maioria das pessoas que fazem essa divulgação, ou até mesmo dos profissionais, nunca participaram de um evento de CrossFit, e principalmente profissionais da área da saúde, que acabam criando um preconceito, especialmente a fisioterapia. Eu fiz questão de abordar a fisioterapia, porque nós temos um campo muito vasto, um campo muito produtivo que a gente pode desenvolver dentro desse esporte, e eu vou falar de uma forma geral do esporte primeiro, tá?
Isso acontece porque muitos profissionais não têm contato com as oportunidades que a fisioterapia ou que a quiropraxia tem a nos oferecer, como, por exemplo, o CrossFit. Isso acontece porque os profissionais, antes de se desenvolverem, antes de buscarem informação, antes de se aprofundarem, acabam difundindo as coisas de uma maneira errada e acabam, de certa forma, perdendo grandes oportunidades que nós vamos ver a seguir. Bom, esse é um evento muito bacana. Qual que é a solução para esse problema? Da gente difundir coisas erradas, da gente difundir o esporte, que o esporte lesiona, que o esporte machuca. Eu tenho a felicidade de ter sido o primeiro fisioterapeuta a levar uma equipe de fisioterapeutas quiropraxistas para um evento desportivo de CrossFit dentro do Brasil, que foi aí na cidade de Marília, esse é o ginásio de Marília, em 2013. Olha só, nós estamos em 2020, isso em 2013. Eu fui o primeiro a levar uma equipe de quiropraxia, de fisioterapeutas quiropraxistas, para a gente poder estar fazendo recover dentro de um ginásio, dentro do esporte. Depois surgiram outras equipes, mas eu venho treinando profissionais no Brasil inteiro, e esse é um dos campos que nós vamos atuar com a quiropraxia desportiva. Tá? A solução para esse problema, uma das soluções é que cada vez mais os profissionais conheçam o esporte, se empenhem no esporte, se dediquem em vários tipos de esporte. Eu trouxe esse que é um esporte que ainda, apesar de hoje ser bastante difundido, tem muito preconceito em torno, e nós como fisioterapeutas, principalmente com especialidade de quiropraxia, atuamos fortemente, porque desde 2012, no final, no começo de 2013, eu venho implementando isso dentro do CrossFit, a quiropraxia dentro do CrossFit. Também fui o primeiro a trazer técnicas de liberação miofascial para fisiculturismo no Brasil, e isso é uma coisa que a gente fala um pouco mais para frente. Então, uma das maneiras de a gente divulgar a quiropraxia, a fisioterapia, a importância de um fisioterapeuta dentro do esporte é participando de eventos assim, colocando a pele em jogo, na skin the game que a gente fala, coloca a pele em jogo e vamos para cima, para mostrar o nosso trabalho, mostrar a importância da fisioterapia, mostrar o poder da fisioterapia e das especialidades da fisioterapia, como a quiropraxia, por exemplo. Mas o que é o CrossFit? A história do CrossFit. Esse é o Greg Glassman, ele é um ex-atleta olímpico. Alguns amigos dele, militar, solicitaram que ele criasse um sistema de treinamento, e essa é uma das coisas que a gente intriga ainda, se o CrossFit é um sistema de treinamento, ou se ele é um esporte em si, né? Por quê? Porque existem atletas de outros esportes que vêm para o CrossFit treinar e ficar condicionado para praticar seus esportes, né? Então essa é uma das dúvidas, se o CrossFit é só um esporte ou se é um sistema de condicionamento. O Greg Glassman foi solicitado por alguns amigos seus que eram militares, onde ele criasse um sistema de treinamento que ele fosse capaz de suportar as mais diversas atividades que ele pudesse encontrar. Então ele juntou 3 esportes olímpicos e aí ele perguntou para os caras qual que eram os riscos que eles teriam, quais seriam os lugares onde eles pudessem, para ele criar um sistema de treinamento. E essa foi a grande sacada, porque os militares eles não tinham lugares específicos e eles precisavam de um sistema de treinamento capaz de suportar qualquer tipo de terreno. Então ele resolveu juntar os 3 esportes olímpicos. O CrossFit é uma junção de levantamento de peso, ginástica e atletismo. Esse é o atual campeão brasileiro, é um garoto que treina aqui em Bauru, Kaique Cerveni, a gente acompanha. Então, os últimos 5 títulos brasileiros eu tenho a felicidade de ter acompanhado, praticando quiropraxia com esses atletas. O CrossFit é uma junção de 3 esportes olímpicos, levantamento de peso, ginástica e atletismo. Mas qual que é o objetivo do CrossFit? O CrossFit tem como objetivo trabalhar as 10 capacidades humanas.
resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força, flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão. No CrossFit, não só o CrossFit, como o ser humano, é praticamente impossível que uma pessoa tenha todas essas capacidades em nível elevado. Mas quando a pessoa pratica esse treinamento, ela tem uma melhora, em algumas coisas ela vai se destacar mais, em outras menos, mas ela tem uma melhora expressiva nessa capacidade, nessas 10 capacidades humanas, tá? Para vocês terem uma ideia da importância que esse esporte tem no Brasil e do campo que a gente tem para atuar, em 2013, 2012, quando começou, o box da CrossFit Bauru, que era o lugar onde a gente atuava, eu atuo aqui, era o 6º box do Brasil. Hoje existem mais de 2.000 boxes oficiais no Brasil, fora os boxes que não são oficiais. Por exemplo, o CrossFit cresceu mais que o Starbucks, que é uma marca renomadíssima nos Estados Unidos, cresceu muito mais que o Starbucks. Para vocês perceberem a dimensão que o esporte tem e a quantidade de coisas que a gente pode fazer ainda, a quantidade de oportunidades que a fisioterapia tem ainda para desenvolver. Tá? André, então, oi? Eu sou a Ana Carolina, sou da fisioterapia. O slide anterior fala sobre as capacidades, né, humanas. Eu queria saber se a dança também tem essas capacidades. Se na dança também tem? Se é a mesma coisa. É assim, olha só. Ana, perdão, não lembro o seu nome, me perdoa. Ana Carolina. Ana Carolina, essas são as 10 capacidades humanas do corpo. Isso que é legal. Por isso que eu trouxe primeiro, antes da gente falar propriamente só da quiropraxia, trazer um esporte para ver como que a gente pode atuar com a fisioterapia de forma grandiosa nesse esporte, que é um esporte novo, em todas as outras. Essas são capacidades humanas que você vai usar na dança, no futebol, no voleibol. Então, se você melhora isso, você vai melhorar o seu condicionamento na dança. Então, por exemplo, mesmo você praticando dança, você pode praticar o CrossFit, que vai te ajudar a melhorar essas capacidades. Por isso que eu falei que a gente ainda não sabe se o CrossFit é um esporte ou se ele é um sistema de condicionamento, porque ele condiciona pessoas para a prática de outras atividades, de outros esportes. Respondi sua pergunta, é isso? Sim, respondeu, obrigada. Imagina, vamos seguindo aqui, se sintam à vontade conforme a gente vai seguindo. Então, esse slide mostra quantas oportunidades nós temos ainda para trabalhar com a fisioterapia. A fisioterapia, eu costumo dizer que não é a profissão do futuro, é a profissão mais atual e mais cheia de oportunidades que nós temos no momento, porque nós lidamos com a saúde dos seres humanos, né? E se nós olharmos para os dados científicos agora na pandemia, nós tivemos um aumento de mais de 40% de pacientes com dores na região lombar que a gente consegue atuar, tá? Esse foi um primeiro apanhado de estudos de lesões por 1.000 horas no CrossFit. E falava-se em 2017, quando nós fizemos os apanhados dos melhores estudos aí, que o CrossFit só machucava mais que dança de salão e golfe, e então era um esporte praticamente com menos lesão. Eu tenho esse infofolder aqui de um grande fisioterapeuta chamado Josemir Dutra, que é um cara fantástico. É um artigo que eu tive a oportunidade de participar de um evento online também, onde estava uma das pessoas que participaram desse trabalho, né, da produção desse trabalho, falando da epidemiologia do CrossFit no Brasil. É um trabalho novo que saiu em março desse ano, se não me engano, dia 23 de março, 17 de março, mas é uma publicação nova, é o melhor trabalho com alguns problemas, mas a gente vai falar, tá? Foi um trabalho que envolveu 406 participantes, que teve uma taxa de 32,8% de lesões, incidência cumulativa, e uma taxa de incidência de lesões de 18,9. A cada 1.000 horas de treino, 18,9. Tá? Algumas coisas importantes desse trabalho. 40% das lesões necessitaram de atenção médica. Participantes do CrossFit,
que alternavam cargas de treinamento RX. RX é um praticante de CrossFit que faz todas as atividades. E Scale é um cara que faz algumas atividades, mas nem todas, numa carga. Tiveram 3,5% de chance de ter lesões mais. Aqui tem um dado interessante nesse infofolder, nesse estudo. Lesões pregressas. 3,2 vezes mais risco de lesões. Essas lesões pregressas refere-se ao caso de atletas que já vieram de outro esporte. E como o CrossFit é um esporte novo, a maioria das pessoas que praticam nesse esporte em alto nível já vieram de outros esportes, principalmente esportes de luta, como judô, jiu-jitsu. Então, a chance das pessoas desenvolverem uma lesão é 3,2 vezes mais do que se a pessoa só participasse do CrossFit. A exposição em média foi 3,9 dias por semana. As principais regiões encontradas não conflitaram muito nos primeiros estudos lá. Ombro, 19%, coluna lombar, 15%, joelho, 11,7%, quadril e coxa, braço, numa incidência menor, coluna cervical, uma incidência baixa aí, né? Agora, as lesões musculares, 45,34%. Então, a incidência maior é de lesões musculares. E olha só qual que é a nossa vantagem. Um terapeuta manual, ele trabalha dentro das disfunções neuromusculoesqueléticas. Então, isso nos dá uma vantagem muito grande, tá? Dores nas articulações, 24,7%. Então, duas coisas que a gente junta. Terapia manipulativa e a quiropraxia, que atua basicamente nas articulações, mais as liberações miofaciais, terapias manipulativas musculares. Então, nós temos aí 45% dessas lesões são musculares e 24,7% são nas articulações. Então, quem atua com fisioterapia e com quiropraxia, terapia manipulativa e quiropraxia, tem uma chance de sucesso muito grande. Esse é um grande trabalho, com algumas vieses, por exemplo, deveria ter sido acompanhado os atletas por mais horas, deveria ter tido a presença de um médico, de um fisioterapeuta que participe do Comitê Olímpico Internacional para dar uma robustez maior ainda ao trabalho, mas é de longe ainda um dos melhores trabalhos que tem do CrossFit aí, tá, pessoal? Qual é a nossa atuação como fisioterapeuta e quiropraxista dentro de um box de CrossFit? Esse é um box de CrossFit, é uma academia de CrossFit. A nossa atuação são de duas maneiras. Primeiro, na academia em si, e segundo, com os atletas ou os praticantes. No box, a gente pode atuar de que maneira? Orientando os treinadores, os coaches e alunos sobre as prevenções de lesões. Pensem comigo, um dos trabalhos, dos grandes trabalhos que nós podemos desenvolver é divulgar, até mesmo para divulgar o nosso trabalho, é a divulgação de prevenção de lesões. Então, quando você orienta um professor, quando você orienta o aluno dos riscos das lesões, prevenir isso é um dos trabalhos que nós desenvolvemos no serviço da fisioterapia e da quiropraxia. Orientar na biomecânica dos movimentos. Movimentos incorretos podem gerar sobrecarga nas articulações, lesões. Atuando em eventos esportivos, essas academias sempre acabam promovendo eventos esportivos e aí, de certa maneira, nós acabamos atuando dentro do box e realizando os ajustes globais da quiropraxia que nós veremos à frente aqui. O atleta de alta performance, o atleta que compete, esse atleta ele depende muito do fisioterapeuta. Eu que trabalho com fisioterapia desportiva em vários segmentos, eu vejo que o atleta é do fisioterapeuta, o fisioterapeuta tem o mindset do atleta, o fisioterapeuta tem a confiança do atleta, acaba sendo até meio que um confidente para o atleta aí. Nós desenvolvemos 3 fases aqui. Primeiro, um programa minimizador de lesão, onde nós vamos atuar para que o atleta não tenha lesões, para que o atleta ele previna mesmo as lesões.
Então, como nós temos os últimos 5 títulos brasileiros aqui, nós usamos um baseline com o Anderon e com o Kaique, fazendo diversos tipos de testes e aplicando, baseado nos resultados desse teste, um programa de performance e de prevenção de lesões. Nós atuamos em eventos de alta performance, como, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. É um evento que tem 4 dias de atividade, onde o atleta vai participar de 10 eventos dentro de uma competição, e isso é levado ao corpo extremo, né? Levado esse corpo ao extremismo. Nessa fase nós atuamos como recuperação e acompanhando durante os treinos mesmo, uma vez por semana. Perdão, a garganta vai secando de falar o dia inteiro. Nós vamos acompanhando durante os treinamentos para fazer o recover. Uma vez por semana eu paro para fazer o recover desses atletas aí. Isso aqui é um atendimento dentro do box do CrossFit. Essa é uma caixa que eles usam para treinar. A gente improvisa, às vezes eu levo a maca, mas um fisioterapeuta desportivo, na maioria das vezes, ele acaba utilizando-se dos meios que é possível, realizando uma manobra quiroprática no Kaique aí. Isso aqui é em San Diego, nos Estados Unidos, em San Antônio, onde o Anderon foi participar de um evento para que a gente... uma classificação para o CrossFit Games, né? Chama Regionals, essa competição, e ele participou desse evento. E para vocês verem, a gente costuma achar que só no Brasil não tem estrutura, né? E aí atuando nos Estados Unidos, na arquibancada, mas o atleta não pode ficar sem o atendimento aí. A motivação que a gente tem para trabalhar é saber que você vai fazer a diferença com certeza no resultado desse atleta. Muitas vezes o primeiro e o segundo lugar dependem muito do trabalho que você desenvolve com esse atleta. Dentro do CrossFit ainda, tem uma coisa muito importante. Existem muitos pacientes que começam a praticar o CrossFit que estão em depressão, que estão obesos. E olha a clarividência da importância de se trabalhar a prevenção da obesidade. Hoje, o Greg Glassman, o foco dele não é mais em competição, não é em atletas. O foco dele é combater a obesidade. Comorbidade essa que ficou muito claro a devassidão que é na relação do Covid. Pacientes obesos acabaram tendo um número mais alto de óbitos, então é muito importante. A motivação para a gente trabalhar é saber que a gente pode atuar diretamente com os atletas de alta performance, bem como a gente pode atuar também na prevenção dessas comorbidades, entre outras coisas importantes como a depressão. O CrossFit é um esporte que trabalha muito, já vi muitas pessoas saindo da depressão. Bom, essa é a motivação, não é poder só participar do pódio, né? Mas é saber que você faz a diferença na vida desses atletas, na vida desses pacientes que você está tratando. Esse aqui é o último título brasileiro, né? O título que a gente atuou com o Kaique. Esse é o primeiro título brasileiro do Anderon. O Júnior Carvalho, que era o treinador, o Bonato, que é o vice-campeão master, e o fisioterapeuta sempre está presente, atuando, faz muita diferença. O Anderon aí comemorando o título brasileiro. Bom, esse é um pedaço das redes. Uma parte da aula eu já fiz, eu gostaria muito que vocês tivessem isso, porque eu percebo que muitos fisioterapeutas têm uma oportunidade gigante de trabalhar e acabam ficando perdidos, repetindo as mesmas coisas. E ainda porque eu percebo que ainda tem muita preconceito nesse esporte, que é um esporte maravilhoso, que além de ajudar as pessoas, é um esporte que nos oferece muita oportunidade. Eu vou interromper aqui a apresentação, vou voltar e vou deixar nessa primeira parte à disposição para vocês fazerem perguntas, tá? Tudo bem aí? Estão me vendo? Fiquem à vontade para fazer pergunta. Pessoal, estão me vendo aí? Isso. Fiquem à vontade para fazer pergunta dessa primeira parte. Eu vou abrir uma outra parte para vocês já. E eu queria que vocês ficassem à vontade para fazer pergunta. O CrossFit é um esporte maravilhoso, onde a gente vai atuar. Putz, tem muito campo de atuação. Eu queria que vocês estudassem. Coloca para mim no chat aí
quem nunca entrou num box de CrossFit, quem não conhece esse esporte, para que eu possa estar a par de vocês, para que eu possa estar sabendo de vocês. Você nunca, Sara, você é formado, eu conheço, mas nunca fiz. Legal, gente. Vocês precisam se interessar por isso, porque putz, é uma aula que nunca, cara, que legal, nunca entrei. Entra, puxa, que legal. Então eu fico muito feliz de ter acertado, de colocar essa aula para vocês. Tenho muita vontade de esse cara, que legal. Como você conheceu a área? Muito boa pergunta. Quem fez essa pergunta? Máscara, obrigado. Quem me fez essa pergunta, como eu conheci a área, é importante de eu dividir com vocês aí. Olha só, em 2013, eu fui para os Estados Unidos para buscar uma técnica de liberação miofascial que eu ia aplicar no Júlio Balestrin, que é um atleta do fisiculturismo nacional. Estão me vendo bem, né, pessoal? Estão me vendo bem aqui, legal, né? Isso, show de bola. Obrigado, gente. É que é um ambiente novo, né? Um ambiente tecnológico aqui. Eu estou acostumado a ajustar a galera aqui. Estou meio perdidão aqui, mas nós vamos se ajeitando aqui. A Coab dá um jeito. Em 2013, no final de 2012, eu fui para os Estados Unidos para aprender uma técnica de liberação miofascial, porque eu acompanhava um atleta, um dos grandes treinadores, Júlio Balestrin, que é um dos maiores fisiculturistas do Brasil. E lá eu fui fazer um curso com um quiropraxista chamado Derek Faisnoworth, que era o fisioterapeuta quiropraxista do Jay Cutler. Eu fui aprender. E no final de semana que eu estava em San Diego, eu voei para Nova York e fui no Central Park assistir uma competição de bombeiros e fuzileiros navais. Como eu era bombeiro aqui no Brasil, eu fiquei muito interessado nesse evento. Eu fui lá ver. Primeiro que eu me decepcionei, que os bombeiros americanos eram muito mais bonitos que os bombeiros brasileiros, todos loiros de olhos azuis. Eu falei, nossa, gente, tô derrubado, hein? E segundo que eles eram mais fortes, né? Um evento muito forte, assim, os caras subindo na corda, descendo e fazendo thruster, que era um evento desenvolvendo peso para cima e subindo na corda. Eu falei, puxa, esses caras são bem condicionados, são bem fortes. E aí eu acabei... Quando eu voltei para o Brasil, na academia que eu tinha clínica, eu fui contratado dos coaches, que já era o Júnior, e falou, pô, isso é o CrossFit. O CrossFit é um esporte que vai chegar muito forte no Brasil. Nós já fizemos esse curso e eu comecei a acompanhá-los. E aí o Anderon veio do judô, o Anderon era da seleção brasileira de judô e ele queria uma vaga para a Olimpíada, então ele começou a treinar o CrossFit para se desenvolver. E foi assim que eu conheci o CrossFit. Mais alguma pergunta aí, galera? Eu nunca fui porque... Não, olha só, essa é uma pergunta importante. Eu nunca fui porque sempre eu vi que acontecia muitas lesões. Não, é um esporte que tem bastante bastante preconceito, mas é o que eu falei, a gente tem que desenvolver isso para que a gente possa, de certa forma, quebrar esse preconceito, né? Minha dúvida também seria essa, que legal. Vamos prosseguir? Podemos prosseguir? Eu vou abrir a parte da aula aqui. Se tiverem pergunta, a gente vai tocando aqui, tá? Show de bola. Vamos abrir aqui a introdução aqui agora. Quero que vocês conheçam isso, né? Deixa eu ver aqui, voltar. Tá, vamos apresentar agora. Só um minutinho aí, pessoal, que a gente vai compartilhar a tela aí já, tá? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho que eu tô tentando, vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver aqui.
A gente não consegue ver os slides. Tá, eu vou só colocar ele aqui para a gente abrir, tá? Deixa eu abrir ele aqui numa outra tela, para a gente ver aqui. Um minutinho. Tem tanto slide aqui. Eu queria que a gente tivesse compartilhado essa primeira parte mesmo, porque eu acho bastante importante aqui. Tá conseguindo ver agora ou ainda não? Ainda não. Tá, só um minutinho. Vamos lá. Aqui. Vamos nessa aqui. Deixa eu deixar aberto aqui na tela inteira. Vou diminuir um pouco o tamanho dele aqui para que a gente possa ver, tá? Pessoal, um pouquinho de paciência aí, por favor. A gente tá ajeitando aqui. Aí, agora tá no jeito aqui. Dá para ver agora? Sim. Melhor agora? Sim, perfeito. Tá, então tá bom. É a mesma coisa, agora eu vou entrar direto na quiropraxia, que é uma ciência maravilhosa, que eu queria que todo mundo tivesse acesso. Agradeço a oportunidade de todo mundo que está aí. Espero poder ter contato pessoalmente com vocês, para a gente disseminar essa ciência, que é uma especialidade da fisioterapia no Brasil e que ainda não cresceu do jeito que vai crescer, vai vir com uma força violenta ainda, cada vez mais ganhando espaço. Eu fiz questão de trazer o CrossFit, porque desde 2012 eu venho trabalhando no CrossFit e no fisiculturismo para que nós tenhamos, né, essa divulgação maravilhosa dessa especialidade e para que ajude a fisioterapia a crescer. O pai da quiropraxia, né, é o Dr. Daniel David Palmer. Então, essas técnicas de manipulação e mobilização, que atualmente a gente conhece, elas têm origem lá na antiguidade. Tem registros com manuscritos egípcios, gregos, hindus, chineses, que já realizavam algum tratamento aplicado na coluna vertebral. Mas o primeiro ajuste de quiropraxia, ele foi realizado em 18 de setembro de 1895, pelo canadense radicado nos Estados Unidos, o pai da quiropraxia, o Dr. Daniel David Palmer. Como que isso aconteceu? Ele tinha um porteiro chamado Harvey Lillard, e esse porteiro, é bem engraçado o relato, que é como acontece até hoje na clínica. Após ele pegar um peso numa posição inadequada, ele ouviu um estalido, e esse estalido foi um clique, e a partir daí ele começou a ficar travado, começou a perder, ele começou a sentir fortes dores nas costas, ele começou a perder a audição, ele já não ouvia mais o tic-taquear do relógio naquela época, ou os passos dos cavalos na rua. Então, a partir daí, o Dr. Palmer, que era um autodidata, que era estudioso de anatomia, filosofia, ele era magnetoterapeuta, estudava biomecânica, mas era um autodidata. Após ouvir esse relato, ele propôs uma teoria que era a teoria do alinhamento vertebral, onde ele avaliou e percebeu que tinha uma vértebra mal posicionada. Então, ele mal posicionada, ou como eles pensavam naquela época fora de lugar, ele percebeu que se ele colocasse essa vértebra no lugar, poderia ser restaurado a audição e o Lillard ouvisse novamente. Então ele propôs a teoria do realinhamento vertebral, que hoje nós chamamos de manipulação, mas que naquela época ele pensava que fosse voltar a vértebra no lugar. Hoje a gente já sabe que não é isso, a gente vai falar mais. A gente sabe que os mecanismos da manipulação articular não são locais apenas, mas eles têm mecanismos supraespinhais também, tá? Lillard concordou que o Dr. Palmer fizesse esse ajuste, e após ele ajustar, o Lillard começou a retomar a audição. Hoje nós entendemos que era uma
a articulação comprimindo uma raiz nervosa, com certeza uma raiz nervosa que levasse a parte de audição, né, auditiva, e a partir do momento que foi removida essa interferência na audição, ele começou a ouvir melhor. Após esse ajuste quiroprático, o Dr. Palmer relatou que não foi algo acidental. Por quê? Porque ele tinha um objetivo, e esse objetivo foi alcançado. Então, após o Lillard relatar para ele que tinha pegado um peso numa posição inadequada, perdido a audição, ele imaginou que estava acontecendo realmente isso, uma vértebra mal posicionada, uma articulação interferindo no sistema nervoso, que se fosse reorganizado, ele poderia voltar a ouvir novamente. Não havia nada de primário sobre esse ajuste. Era específico, era voltar a vértebra para o lugar, dar essa mobilidade que hoje nós falamos, e poder restaurar todo o sistema. Embora já houvesse várias terapias, várias aplicações desses procedimentos, ele foi o primeiro a relacionar a interferência da estrutura no funcionamento do sistema nervoso. A partir daí nasceu o primeiro ajuste. Ele ficou tão impressionado com a sua descoberta que ele convidou um amigo dele, um companheiro de guerra civil, o reverendo Samuel Weed, que auxiliasse a nomear essa prática. Após algumas pesquisas, o Sr. Weed sugeriu o nome de chiropractic, que vem do grego keiros, ou seja, mãos, e practicus, quer dizer ação. Então, chiropractic, em grego, quer dizer o que é praticado com as mãos, o que é feito com as mãos. E juntas são interpretadas como os feitos pelas mãos. A partir de então, a quiropraxia nasceu e vem crescendo vertiginosamente. No Brasil, a única forma reconhecida pela legislação das profissões que regulamenta, orienta a atuação, é como especialidade da fisioterapia, tá? É uma especialidade nossa, baseado no estabelecimento da Resolução 220, de 23 de maio de 2001, do COFITO, que é o nosso conselho, né, que normatiza, que orienta sobre essa atuação no Brasil. Embora no Brasil existam 2 faculdades que formem profissionais da quiropraxia, a profissão de quiropraxista não é regulamentada no Brasil. Então, não existe a profissão de quiropraxista no Brasil. Existe como especialidade do fisioterapeuta, está descrita aí no Conselho Brasileiro de Ocupações, ou na Classificação Brasileira de Ocupações, do Ministério do Trabalho, que norteia as nossas ações, né? Codifica os títulos e descreve como fisioterapeuta quiropraxista, do Código 2236-45, onde o profissional que atua com quiropraxista é denominado fisioterapeuta quiropraxista, o sufixo ista quer dizer especialista, então fisioterapeuta especialista em quiropraxia, tá? É uma profissão que vem se desenvolvendo muito a cada ano que passa. Nós estamos presentes nos esportes, nas clínicas, agora na inserção do SUS. E a quiropraxia é uma filosofia, é um tripé. A quiropraxia, na realidade, ela é um tripé que junta o quê? Filosofia, ciência e arte. Eu costumo brincar que se tiver uma manipulação feia, não é quiropraxia, porque a quiropraxia é uma terapia bonita de se ver, é uma manipulação bonita de se ver. Toda inquietação filosófica, ela gera estudos. Então, eu penso que a Terra é redonda, eu tenho que comprovar que a Terra é redonda para eu poder gerar ciência. Então, toda ciência, ela nasce de uma inquietação filosófica. E a quiropraxia é uma arte porque manipular é muito bonito. Manipular é uma arte, tá? E dentro dessa filosofia, ciência e arte, que é o tripé da quiropraxia, nós temos 33 princípios, e eu separei até mesmo por conta do tempo, alguns para compartilhar com vocês. O primeiro princípio é o da inteligência inata. O que é inteligência inata? Cada célula do nosso corpo, ela apresenta uma inteligência inata, capaz de promover a autocura. Ou seja, quando uma célula está doente, nós não trocamos essa célula. Nós apenas promovemos algum estímulo
que através desse sistema de reorganização do corpo chamado inteligência inata, ele vai se reestruturar e se curar. Exemplo, fome ou vontade de comer algum alimento quando há falta de nutriente. Por exemplo, quando seu corpo percebe a falta de ferro ou de algum nutriente que tem no feijão, você sente que há vontade de comer feijão ou carne, e assim sucessivamente. Então, ao promover um ajuste de quiropraxia, eu estou promovendo essa inteligência auto-inata do corpo, que o corpo tem inteligência inata de promover a autocura, tá? É como se eu fizesse um restart no computador, ele religasse para promover o funcionamento perfeito de novo, tá? Tem um outro conceito filosófico que eu gosto, que é o equilíbrio entre a estrutura e a função. Quando ocorre uma disfunção estrutural, por exemplo, quando eu faço uma subluxação do tornozelo ou de qualquer outra articulação, eu também vou ter uma alteração na biomecânica. No entanto, não é só naquele local. Acontecem consequências funcionais do sistema neurovascular. Vamos pensar no entorse do tornozelo mesmo. Quando eu torço o tornozelo, quando eu faço esse entorse, eu tenho aquele edema, porque eu tive uma alteração neurovascular. Às vezes eu tenho um comprometimento radicular, eu vou ter uma perda de sensibilidade, força, vou ter parestesia. E é importante que, para a manutenção geral da saúde, haja o equilíbrio entre a estrutura e a função. Se eu pensar, André, eu posso andar com o tornozelo subluxado? Você pode, mas e se você for o Usain Bolt, que depende de correr para esse tornozelo, essa disfunção vai fazer muita diferença. Então, para que o corpo funcione bem, eu tenho que ter um equilíbrio entre a estrutura e a função. Esse, de longe, é um dos princípios filosóficos que mais me encanta dentro da quiropraxia, que é o princípio da globalidade. O seu paciente, ele não é ombro, o seu paciente, ele não é joelho, o seu paciente não é tornozelo, o seu paciente é um corpo humano como um todo, e está tudo interligado. Muitas vezes o paciente vai se queixar de uma dor, e a dor dele está bem longe de onde ele está se queixando. Como nesse exemplo que eu deixei no slide. Uma dor cervical em um paciente que apresenta uma tensão exacerbada no músculo ilho-psoas, olha só, dor cervical ilho-psoas, origem do ilho-psoas. É uma junção de dois músculos, né, do ilíaco e do psoas. Tem origem em L1 e vai mais ou menos até a prega inguinal ali, trocânter do fêmur. Pela sua anatomia, localização, o ilho-psoas ele serve como se fosse um trilho para movimento dos rins, que por sua vez sofre interferência do músculo diafragma, que pode apresentar uma disfunção pela hipomobilidade do rim e enviar uma informação aferente para o nervo frênico C3 e C5. Olha só, se eu tenho um músculo ilho-psoas encurtado, as vísceras elas têm basicamente 3 funções: mobilidade, motilidade e motricidade. Se eu tenho um músculo hipertenso, eu posso provocar a hipomobilidade e, atrapalhando as funções da víscera, enviar uma informação via aferência para o nervo frênico, né? Que é o nervo que controla o diafragma. Sem a visão da globalidade, nós ficaríamos tratando só a região cervical e muito, na maioria das vezes, nós não teríamos o efeito que nós desejamos. Conhecer esse princípio da globalidade, saber que muitas vezes a lesão está, desculpa só um minutinho, com a rinite atacada, é complicado. Muitas vezes a lesão vai estar distante da onde o seu paciente vai apresentar. Eu costumo falar nos cursos que eu ministro que nenhuma dor no joelho é do joelho. A cada 10 pacientes que aparecem com dor no joelho no consultório, pelo menos 7 ou 8 são de origens neural, radicular, do nervo ciático, nervo femoral, e isso não tem nada a ver com o joelho estar localizado na coluna, tá? Então, o princípio da globalidade, ele trata isso. Muitas vezes o sintoma do paciente, ele vai estar bem distante da origem da dor. Dentro das terapias manuais da quiropraxia, eu tenho manipulação e mobilização. A manipulação vertebral, ela se diferencia da mobilização em vários aspectos.
Vamos imaginar que um paciente chega com um torcicolo travado ou com muita dor que ele não consegue realizar a amplitude de movimento normal. As técnicas de mobilização, pompagem, massagem, liberações miofaciais, muitas vezes vão ser como preparatórias ao invés da manipulação. Se o paciente chega travado, ele não vai, é muito difícil um paciente que seja receptivo a fazer uma manipulação de cara. Então, primeiro você tem que mobilizar esse tecido, mobilizar ligamentos, para que possa acontecer o relaxamento dessas estruturas e desta maneira a gente poder fazer a manipulação. Eu tenho várias amplitudes de movimento, eu sempre trabalho com a manipulação no espaço parafisiológico, sem exceder a barreira anatômica que eu posso causar uma lesão no paciente. Eu não necessariamente... Normalmente, quem vê ajuste quiroprático está acostumado com barulho, principalmente o pessoal que segue no Instagram, nas redes sociais, percebem que ao fazer uma manipulação é acompanhado de um clique audível, de um estalo, mas nem sempre quer dizer que teve sucesso e nem sempre que a falta dessa cavitação não gerou sucesso, tá? Então eu tenho o início da amplitude de movimento, aí eu tenho uma barreira fisiológica que às vezes pode ser menor ou maior, eu tenho esse espaço parafisiológico, eu tenho a barreira anatômica. Eu nunca posso exceder a barreira anatômica para fazer uma manipulação. Vários laboratórios estudaram como que acontece essa manipulação, e eu sempre faço, são de duas fases, né? Uma pré-carga, onde eu movimento, removo o que nós chamamos dentro da quiropraxia de remover o slack. Eu removo o slack para depois eu fazer a manipulação. Então, remover o slack é uma pré-carga de força seguida de um impulso maior. Remover o slack para nós na quiropraxia é como se a gente removesse o tecido, ok? Para poder manipular. A forma mais comum de manipulação vertebral utilizada pelos chiropractors ou pelos quiropraxistas é o Ride Velocity and Low Amplitude, ou seja, é de alavanca curta com impulso de alta velocidade. Então, as manobras de quiropraxia elas são mais rápidas do que longas. Então, você vai ver um quiropraxista manipulando muito rápido e não numa amplitude de movimento muito grande. É muito comum, a osteopatia também trabalha com manipulação, mas as manobras osteopáticas são mais leves. Então, essa é uma das diferenças, por exemplo, entre as manobras de quiropraxia e de osteopatia. As manobras de quiropraxia são de Ride Velocity Low Amplitude, são de alavanca curta e de alta velocidade. Ou seja, uma manobra de quiropraxia ela é mais rápido do que uma, ok? Pessoal, se sintam à vontade para perguntar. Como que eu faço para trabalhar com a quiropraxia? Sempre que um paciente nos procura um atendimento de quiropraxista, ele tem uma funcionalidade alterada. Ou ele não está mexendo o ombro direito, ou a coluna direita, ele vai ter uma função alterada. Então, a nossa atuação é devolver essa funcionalidade, sempre acompanhado de dor, né? Então, eu vejo qual função está alterada. No exemplo que nós demos anteriormente do tornozelo, uma subluxação de tornozelo, do ombro, ou o paciente que chega travado com dores na coluna, eu avalio essa função que está perdida, porque o objetivo final é restaurar a dor e devolver essa função. Eu avalio a mobilidade, seja num segmento específico, mas como nós falamos de um ou outro princípio da quiropraxia da globalidade, eu avalio a mobilidade naquele segmento, mas eu não deixo de olhar todo o segmento como um todo, por exemplo. Eu manipulo se não houver contraindicações, que é o que nós chamamos de red flags, e isso são extremamente importantes que a gente trate as red flags. Por isso que é muito importante uma boa formação em quiropraxia, uma boa avaliação, porque muitas vezes nós podemos causar mais lesões para o paciente do que benefício.
O paciente que cai na mão de um profissional que não está habilitado corretamente para manipular, para trabalhar com quiropraxia, ele corre muito risco aí, tá? O tempo de retorno é o tempo que eu levo para ver novamente o paciente. Normalmente eu atuo uma vez por semana com cada paciente só, tá? A nossa ação de terapeuta, a nossa ação direta, vai ser encontrar as barreiras de movimento, de ver qual funcionalidade não está acontecendo, encontrar essa barreira de movimento, verificar a mobilidade, né? Verificar se esse segmento está móvel, se ele tem uma hipomobilidade, ou seja, se ele não funciona a mobilidade correta, e manipular se não tiver essas contraindicações, né? Ride Velocity and Low Amplitude, que é a manobra de alavanca curta. As nossas manobras são manobras rápidas, de alavanca curta. O impulso é uma ação com diafragma. Então, quem me segue nas redes sociais muitas vezes já vai me ver respirando. E no final dessa respiração, quando o paciente relaxa, quando o paciente libera todo o ar, eu faço o ajuste quiroprático. Body drop é um movimento que tem a queda do corpo auxiliando, e recoil, frog recoil, é um movimento que eu uso o tríceps e o peitoral para ajudar na avaliação. Essa é uma parte muito importante que vocês entendam, que a gente chama de red flags. Eu coloquei algumas e vou adicionar algumas agora neste bate-papo com vocês. Fratura. Fratura não é pra gente. Alguns absurdos que acontecem que eu tenho que compartilhar sempre que eu vou falar. Por exemplo, um paciente, eu havia ministrado curso para um aluno, mais um curso de liberação miofacial, mobilização miofacial, não de quiropraxia. Ele é de uma outra cidade próxima aqui. Um paciente sofreu um acidente automobilístico, e depois ele manipulou. O cara foi para o hospital, foi ver que tinha uma fratura na vértebra, não sabe se é do acidente, não sabe se é da manipulação, mas respeitar essas red flags é importante. Um acidente automobilístico, você não pode colocar a mão antes que o paciente passe pelo médico, faça pelo menos um raio-x, uma ressonância, que isso pode causar uma lesão gravíssima, tá? Osteoporose ativa, eu consigo identificar tocando? Não, eu consigo identificar através do exame, mas nem sempre no consultório você consegue fazer esse exame. Eu pedi para o médico faça. Então eu coloco sempre na ficha de avaliação do paciente, se teve osteoporose, a ficha de avaliação é um documento para vocês, tá? Tuberculose óssea é uma outra contraindicação total, uma red flag total. Câncer, eu identifico isso na ficha de avaliação, eu pergunto se o paciente tem histórico de câncer na família, se esse paciente perdeu peso nos últimos meses sem razão absoluta, sem razão aparente, que é um indicativo de câncer, se o paciente tem muita dor noturna, que ele não dorme, então eu observo alguns sinais e sintomas que podem me dar um parâmetro de câncer ou não, tá? Hérnias discais centrais, osteogênese imperfeita e hemangioma. O objetivo da quiropraxia é devolver a mobilidade. Então, se eu tenho um paciente que tem hipermobilidade, ou seja, ele tem um excesso de mobilidade, não é necessário que eu faça quiropraxia. São aqueles pacientes que têm as articulações mais láceas, que são hiperalongados. Para esses pacientes é uma contraindicação total, tá? Nós temos as contraindicações parciais, uma protusão, por exemplo, artrose, escoliose, são indicações, umas contraindicações parciais. Quais são os efeitos que eu posso sentir após uma manipulação quiroprática? Eu posso sentir efeitos adversos comuns na quiropraxia, desconforto local, desconforto irradiado, cefaleia, cansaço. Então eu posso sentir esses efeitos, o paciente ficar mais dolorido no local que você manipulou, sentir aquele formigamento, sentir um pouco de dor de cabeça e um pouco de cansaço. São efeitos colaterais que podem ser apresentados após uma manipulação de quiropraxia, tá?
E aí nós vamos para os estudos das características biomecânicas dessa manipulação. Então, diversos laboratórios estudaram e todos chegaram num consenso que tem, para as manobras de Wright Velocity Long Prism, 2 sistemas. Uma pré-carga, que é o que nós falamos que significa retirada do slack, eu retiro esse tecido, seguido de um impulso maior, que é a manipulação em si. Na prática, pré-carga significa retirada do slack tecidual, né? Eu remover o tecido que está em volta da articulação que eu quero manipular, para poder manipular melhor ali. Embora diversos estudos tentaram descobrir por que acontece a cavitação, aquele clique, aquele estralo durante a manipulação, nenhum foi unânime em bater o martelo, em falar por que acontece aquilo. Nós temos alguns estudos que o que nós pensávamos é que eram removidos os gases das vértebras, né? Não, mas hoje o que os estudos demonstram é que quando você faz uma manipulação, há uma criação de gases entre uma articulação e outra. Alguns estudos falam da remoção do ácido nítrico presente na articulação intervertebral, fluido sinovial, mas ninguém tem um martelo batido como isso. O que é importante vocês saberem é que o que determina o sucesso da manipulação não é essa cavitação. Eu posso conseguir um ajuste da quiropraxia sem que eu consiga essa cavitação. Isso é importante. A nossa atuação ela se dá basicamente nas articulações. Por isso que eu falei que quando o paciente chega na clínica com dor no joelho, a cada 10 pacientes com dor no joelho, pelo menos 7 ou 8 não são dores no joelho. Se a gente perceber o formato de qualquer articulação, o osso ele é fino na estrutura e se projeta maior. Ó. O osso ele é fino no meio e na articulação ele vai ficando maior. O músculo é o contrário. Ele vai ficando maior e na articulação ele fica menor. Por que isso é importante? Porque o fato dessa desproteção pode, por exemplo, entre a tíbia e a fíbula aqui, favorecer um aprisionamento neural, um aprisionamento do nervo ciático. E essa dor pode referir no joelho, irradiar para várias partes do corpo. Então é muito importante que para eu observar um paciente com dores no joelho, eu tenho que fazer testes neurais. Muito louco isso, né? Mas é o que a gente encontra na prática clínica aqui. Portanto, a nossa atuação é um conjunto de conhecimentos e aplicações terapêuticas que fundamenta suas técnicas no equilíbrio entre a estrutura e a função. A estrutura primariamente representada e principalmente pela coluna vertebral e a função representada e comandada pelo sistema nervoso. Por exemplo, se eu tenho essa articulação tibiofibular comprimindo uma raiz do nervo ciático, eu posso estar tendo sinais e sintomas de radiculopatia, como formigamento, dor, queimação e perda de força. Se eu faço a remoção, eu vou fazer a liberação e o funcionamento desse sistema nervoso. A subluxação hoje tem sido muito discutida na quiropraxia, né? O enfoque dela após uma convenção em 1936, olha só, foi definido que a quiropraxia, que a subluxação é uma vértebra mal posicionada, ou seja, uma articulação que não está contínua na outra, fora é uma luxação completa, não é disso que se trata, é uma articulação que está em não continuidade, mantida por algum tempo, tá? Ou seja, nós vamos perder o dinamismo e a funcionalidade dessa articulação. No entanto, a subluxação ocorre de forma isolada. Ela nunca, uma vértebra mal posicionada vai ter apenas consequências mecânicas, né? Ela vai desenvolver o que nós chamamos de complexo subluxação. Quando eu ocorro uma vértebra mal posicionada, eu vou ter o que a gente chama de hipomobilidade. Essa articulação não vai estar se movimentando. E aí outros componentes, como cinesiopatológicos, vão acontecer. Nós vamos ter alterações, compensações histopatológicas, bioquímicas, neurofisiológicas e miológicas. Então eu vou ter alteração vascular, eu vou ter alteração bioquímica, liberação de receptores de dor, eu vou ter
alterações no tônus muscular, tá? Sinais patológicos, pode ser uma hipermobilidade ou uma hipomobilidade. Eu posso ter um aumento na amplitude de movimento ou posso ter uma diminuição na amplitude de movimento. Neuropatofisiológico, eu posso ter uma facilitação ou eu posso ter uma degeneração. No miopatológico, eu posso ter compensações, espasmos musculares, fraqueza muscular, alterações químicas, processos adaptativos locais e globais, levando à produção de histaminas, prostaglandinas e sininas, que são mediadores de dor aí, né? E histopatológico é o processo inflamatório que eu desenvolvo aí. Esse é um complexo de subluxação que nós imaginávamos, que foi definido em 1936, uma vértebra, disco, outra vértebra, uma vértebra mal posicionada, causando a compressão da raiz nervosa, alterando o tono muscular, fazendo todos esses efeitos que a gente já acabou de falar aí. Eu tenho um desequilíbrio na estrutura, eu vou ter um aumento na sobrecarga mecânica, uma compressão na raiz nervosa e alteração nesses receptores sensórios dos pares vertebrais. Estimulado pelo movimento vertebral, o grupo 1, 2 de aferentes e 3 e 4 pode gerar dor, sensibilidade e alteração no tônus muscular paravertebral. Uma facilitação central, um reflexo somático e um reflexo somático visceral. Ou seja, uma vértebra hipomóvel, ela pode causar alteração no ritmo cardíaco, ela pode causar alteração no fígado, na bexiga, no sistema somato-visceral aí, tá? Agora eu vou mostrar aqui algumas das técnicas que a gente utiliza, né? Isso não é possível fazer na prática, eu gostaria muito de estar realizando na prática isso com vocês, mas eu tenho certeza que num determinado momento nós vamos estar realizando esses ajustes práticos aí. A primeira técnica que eu vou utilizar é o que nós chamamos de Motion Palpation Full Scan, que é uma técnica de mobilização para saber se eu tenho movimento na articulação vertebral. Eu tomo contato com o ponto que eu vou seguir, ou seja, com a vértebra, eu tomo um contato direto na articulação vertebral para ver se eu tenho movimento e na direção que eu tenho esse movimento. Eu faço movimento póster anterior, ou seja, de trás para frente, apenas para identificar se existe movimento nesse segmento ou não. Tá? Faço por toda a extensão da coluna vertebral e principalmente na coluna cervical, desde C0, que é o occipital e o atlas, e vou por toda a coluna, identificando primariamente qual disfunção nessa articulação vertebral aí. Faço também um leg check, que é a medição dos membros inferiores, para ver se há um encurtamento em um dos membros. Lembrando que se eu tenho, por exemplo, o pé direito mais curto nesse leg check, quer dizer que o quadril está posteriorizado e o trocânter do fêmur está elevado. Então eu tenho que fazer essa correção para normalizar, para que não haja uma alteração na biomecânica de movimento. Essa é uma das técnicas que a gente utiliza. Alívio da tensão dos ligamentos. É possível manipular tornozelo e pé para aliviar os ligamentos do tornozelo, sempre que eu tenho, por exemplo, paciente que trabalha o dia inteiro com calçados muito fechados, com alteração, jogadores de futebol que utilizam de chuteiras, alteram a mobilidade articular do pé, eu aliviando o ligamento já vai me ajudar muito a melhorar a função desses pacientes ou desses atletas. Eu posso fazer um alívio na tensão dos ligamentos do joelho, ligamentos que por muitas vezes são sobrecarregados pela tensão dos tempos, da posição muito tempo mantida sentada ou atuação no trabalho, eu faço um ajuste para liberar, tá? Eu posso eliminar a báscula do quadril. Eu tenho um paciente, se essa disfunção, se esse encurtamento do pé for proveniente de um quadril mal posicionado, essa é a técnica que eu utilizo para fazer a correção. Eu faço, olha só, pacientes gestantes, por exemplo, no começo da gestação, que já começam a ter alteração no quadril, alteração nos seus movimentos. Tratar os ligamentos é muito importante. Todo final de semana eu estou dando curso e eu pergunto a mesma coisa.
Vocês estão tratando ligamentos? Vocês estão tratando ligamentos? E é muito difícil encontrar um fisioterapeuta que trate o ligamento do paciente. Então, eu faço uma pressão, eu tomo contato na região sacral do paciente, eu observo a minha postura, eu deixo a ação da gravidade agir e descarrego essa pressão tanto no sacro, aqui nos ilíacos do paciente, depois na região lombar, e eu vou fazendo toda essa pressão aí. Então, um processo mais simples, eu elimino a tensão dos ligamentos do pé, do joelho e do quadril. Faço a eliminação dos tendões e dos ligamentos do tornozelo e pé, depois do joelho, e elimino a báscula do quadril para eu passar para um outro momento, que é a pressão do sacro, do ilíaco e da lombar, e aí nós já estamos tratando o ligamento. Faço ajustes nos tórax, que é os que nós chamamos de ajustes torácicos globais, tá? Posso fazer alívio nas falanges do pé, continuando com aquele paciente que tem o pé, ou jogador de futebol, ou que trabalha com sapatos apertados. O sinal do LASEG, o teste do LASEG, né? O SLR, o Straight Leg Raise, que é um técnico que tem um teste que tem acurácia ao diagnóstica altíssima, 98,9%, se eu não estiver enganado. Ele testado, se ele der positivo, o paciente tem uma dor de origem do nervo ciático, e aí eu tenho que tomar cuidado antes de manipular. Faço o sinal do LASEG de 30 a 70 graus para fazer esse teste, tá? Se o paciente der positivo, eu não manipulo com lombar roll específico, que é um ajuste do rolo lombar aqui, e a gente, se eu der positivo para esse teste, eu preservo, eu vou fazer um tratamento mais específico. Se eu não tenho positivo, eu vou para a técnica de rolo lombar, que é uma técnica que vocês já devem ter visto, é uma técnica muito conhecida, deixa o paciente na posição, lesão virada para o lado de cima, cruza as mãos, estabiliza uma das articulações, o vetor aqui é póstero anterior, de trás para frente, e eu faço as manobras. Depois eu parto para a região torácica, é a técnica de ajustes torácicos globais, onde eu vou devolver a mobilidade, que num primeiro instante nós avaliamos a falta de mobilidade no motion palpation, moving palpation, e aqui eu venho ganhando essa mobilidade através das manipulações na transição cervicotorácica. Vou interromper o compartilhamento aqui para a gente falar aí, tá? Estão me vendo aí? Perguntas por enquanto, pessoal, e isso, fiquem à vontade aqui. Esse é um parâmetro geral sobre a quiropraxia. É lógico que se nós estivéssemos presencialmente, eu estaria demonstrando essas técnicas, mas eu sugiro que quem me acompanha no Instagram, eu vou estar, sempre estou realizando essas técnicas, vamos manipulando para vocês possam ver. Me perguntem, façam perguntas, curiosidades do que nós falamos. É uma ciência maravilhosa, é um tripé maravilhoso. Filosofia, ciência e arte juntas. Tem N artigos científicos, então é uma especialidade muito robusta mesmo de artigos científicos, de especialidades. Eu vou tentar compartilhar um vídeo com vocês aqui depois para que vocês tenham a importância. Se tem atuação nas vísceras, sim, mas eu acho que essa osteopatia ela trabalha um pouco mais diretamente nas vísceras. Essa é uma excelente pergunta, eu não consegui nem ver quem fez a pergunta, mas gratidão pela pergunta. A quiropraxia ela trabalha, ela atua de forma mais direta, mais consistente nas lesões estruturais mesmo, nas lesões mecânicas, tá? Fiquem à vontade aí, pessoal. Vou tentar compartilhar um vídeo muito legal com vocês aí. Mais alguma dúvida? Fiquem à vontade para perguntar. Eu vou tentar ver se abre esse vídeo aqui que eu quero que vocês vejam. É um vídeo do Anderon que sofreu uma lesão e eu vou tentar compartilhar. Não sei se vai ser possível. A gente vai ver se ele vai abrir aqui. Ver se eu consigo compartilhar para que vocês vejam, tá?
Tava aquecendo com o Pessoal, tá vendo o vídeo aí? Sim. Tá, então eu quero que vocês assistam esse vídeo, que é um vídeo que ele sofreu uma lesão, ele teve ruptura, e eu tratei ele dentro do box com quiropraxia e com técnicas fisioterapêuticas, tá? E já a gente volta a conversar aí. segunda-feira, quando a gente retornou de São Paulo, uma dor muito forte na perna, assim, uma dor muito grande mesmo. Minha perna queimava por dentro, a gente foi fazer uma ressonância magnética. Na hora que saiu o resultado, saiu que tinha fraturado a tíbia, grau 1, a fíbula no grau 2, tinha rompido 80% do meu gastrocnêmio e 80% do meu sólido. Então, praticamente o movimento de pé ali era nulo. E a primeira coisa que eu pensei ali foi fazer as contas para o Open. E as 8 semanas dariam exatamente aí em fevereiro, né, no mês de fevereiro. Isso assusta muito, né? Querendo ou não, você como atleta, a sua vida é a competição, a sua vida é os seus treinos, e quando tiram isso de você como atleta, você acaba o seu mundo. E quando ele me falou que essa recuperação levaria de 6 a 8 semanas para acontecer, eu desanimei bastante. Eu tinha quase certeza que eu ia ficar fora do Open. Conversando muito com o meu fisioterapeuta, com o Andrezão, eles não me deixaram desanimar, né? O André só falava para eu esperar as 4 semanas da tala, que quando eu tirasse ele ia estar bem. E assim, passaram as 4 semanas, foram 4 semanas bem complicadas em casa, assim, 4 semanas praticamente discutindo quase todos os dias com meus pais, porque eu queria andar, eu queria fazer alguma coisa, não aguento ficar parado. E depois de 4 semanas, eu lembro hoje, dia 28 de dezembro, eu tirei minha tala, a gente refez uma ressonância e tinha cicatrizado a minha parte óssea. Então assim, já era uma vitória, mas a parte muscular ainda estava um pouco comprometida. Mas a minha recuperação não foi tão boa que eu não ia precisar colocar RoboFoot. Então eu já poderia praticamente voltar a andar normal. Perdi muita massa muscular na perna direita, perdi completamente minha fonte de equilíbrio, então assim, a perna estava muito fraca. Foi quando o Andrezão chegou para mim e falou assim: eu tenho um plano de recuperação, ele dura 10 semanas, mas a gente só tem 6 para trabalhar, né? Eu quero arriscar ele com você, eu quero testar ele com você. E assim, entre o não que eu tinha, porque muitos falaram que eu não ia chegar, eu cheguei a duvidar se eu ia chegar a conseguir fazer o Open ou não. Meu médico disse praticamente que eu ia chegar a 75% da minha performance, não ia dar tempo de chegar rápido aqui. Pessoas próximas a mim disseram que não ia dar, que era para eu relaxar e esfriar a cabeça, que é o que ele passava, mas eu queria competir o Open, eu estava determinado a competir o Open, ia voltar para os regionais de 2017, né? E entre um não que eu tinha e um talvez gigante, decidi optar por esse talvez. Nas últimas semanas, 6 semanas, terminou a recuperação. Eu estava conseguindo colocar bastante peso para cima da cabeça. E numa quarta-feira aqui, eu decidi tirar um yard snatch. Era um dia que eu estava me sentindo muito bem. E aquele dia, eu acho que foi o dia que cravou, não, voltei. O Poderão Primo está de volta. Errei 8 vezes a carga. Na 9ª vez eu consegui subir. E era que subiu aquele 130, eu acho que lavou a alma, assim, né? Estou de volta, na semana seguinte começava o Open. A perna quebrada me ensinou muita coisa. Eu poderia usar muito bem essa perna como uma muleta, falar que eu não consegui minha classificação. Eu não queria desistir, eu já perdi muita coisa na minha vida, dentro delas uma coisa muito importante. E perder essa vida que eu tenho de atleta, ficar fora de coisas que eu amo fazer, não cabe, não é minha realidade. Eu olho para trás e eu vejo aquele Anderon deitado no sofá 24 horas por dia com a perna para cima. Vejo hoje um Anderon que treinando forte, treinando bem, são pessoas diferentes. O Anderon ficou para trás, um novo Anderon surgiu. Eu me via deitado no sofá 10 semanas atrás. Hoje eu me vejo sentado no sofá, olhando para o celular, só esperando uma mensagem para cumprir
cumpriu esse objetivo que eu tinha de voltar para o Regionals de 2017. Meu nome é Anderon Primo e eu voltei. Show de bola, né, galera? A fisioterapia é maravilhosa, a fisioterapia ela é fantástica, ela é uma das profissões mais lindas do mundo, mais maravilhosas. Eu sou muito feliz sendo fisioterapeuta, eu tenho muito sucesso como fisioterapeuta, eu ganho muito bem como fisioterapeuta, mas para mim a coisa mais importante é poder mostrar esse caminho, é poder participar desse caminho, participar das mudanças. Sempre que eu vou divulgar algum curso, eu falo que eu quero fazer a diferença na carreira de vocês, porque para fazer a diferença na vida das pessoas. Nós estamos em mais de 70 pessoas na sala aí, e se para cada uma que eu troquei ideia aqui, levar mensagem para uma pessoa, já se multiplicou pelo dobro, já são 140. E se alguma das coisas que eu falei chegar em 10 pessoas, nós temos mais de 700 pessoas, e isso é fantástico. Então a fisioterapia é muito importante na vida das pessoas. Se a gente pensar, olha que coisa maravilhosa, a fisioterapia brasileira ela é fantástica. Nós temos a síndrome do cachorro vira-lata, mas os trabalhos de cardiorrespiratório no mundo, nessa pandemia, estão sendo norteados pelos trabalhos brasileiros. Então a fisioterapia que está guiando os trabalhos de combate ao Covid dentro das UTIs, então somos nós que estamos dominando o mundo aí. Queria me colocar à disposição, tanta coisa para falar para vocês, eu queria estar de pertinho aí, olhando o olho de vocês, podendo fazer pergunta, mas já é uma honra, putz, já é muito legal poder ter vocês aqui comigo, é muito gratificante mesmo, tá? Queria que vocês fizessem perguntas finais antes de eu fazer as considerações finais, né? Porque putz, passa a hora, fomos aí quase 1h30 com muita coisa para falar, mas eu acho que deu para transmitir um pouco dessa mensagem. O curso de quiropraxia, alguém que perguntou, são 2 módulos de 100 horas, dá 100 horas no total, o curso básico, né? Obrigado. E o básico 100 horas com alguns estágios possíveis, estágios voluntários, que a gente pode, esse ano eu ainda vou ter aqui em Araraquara, está fechado, em São Paulo, acho que é meu último curso do ano, graças a Deus, voltou com força total. Quem mais? Mais perguntas aí, galera? Para a gente não tomar muito tempo. Ô, Ricardo, você tá na área aí, que legal, cara. Ricardo é um sou suspeito para falar, tenho muito orgulho de ver o Ricardo, ver a Tawane, ver o Gabriel Serrão, que hoje são de longe grandes fisioterapeutas na cidade de Marília. Como eu falei para o Ricardo outro dia, vendo uma aula dele, né, numa pós-graduação, acho que é só o começo, nós ouviremos falar muito desses nomes ainda pelo Brasil. Ricardo Serrão, Gabriel, Tawane, são grandes profissionais e que eu tive a oportunidade, a honra, né, de participar de uma pequena parte da formação, mas que deixa muito feliz de ver que estão no caminho certo. Beatriz, alguma pergunta? Alguém quer colocar aí? Me falem. Fiquem à vontade, galera. Estou aqui à disposição de vocês aqui. Eu sempre fico muito emocionado, fico muito feliz porque
A fisioterapia, ela é maravilhosa. Olha só, se a gente pensar nesse fator de pandemia mesmo, você vendo... eu me emociono muito, às vezes, com as coisas que eu vejo. Você vê o cara passar 14 dias no respirador, ou você vê um atleta que nem o Anderon, que ninguém dava esperança para ele, ninguém falava que ele ia competir, e com o nosso trabalho a gente foi lá e, putz, o cara competiu. Aí eu falo que os meus alunos são os meus atletas. Aí você vê um moleque, igual eu vi o Ricardo Serrão, a Cauane, o Gabriel, entre outros, aí de Marília, Natália. E aí hoje eu abro o computador no domingo e vejo que o moleque tá dando aula na pós-graduação. Eu falo, puta que pariu. Eu falo, cara, olha o poder disso, entendeu? Então isso me emociona muito. Ver que a gente tem muita coisa maravilhosa para fazer, isso me deixa muito feliz. Fica à vontade aí, Bia, se quiser perguntar alguma coisa, galera, que nós já estamos chegando no limite aí. Daqui a pouco vocês vão me expulsar da tela aqui. Eu gostaria de agradecer bastante. Nós temos 2 perguntas no chat. Uma é para quem tem interesse de seguir essa área, quais são os caminhos que para seguir na área de quiropraxia, principalmente. Olha só, a quiropraxia, ela tem um curso básico, que foi o que o Serrão fez, aí alguns fazem, que é um curso de 100 horas. Eu sou suspeito para falar, eu tenho um curso bem completo. Depois vocês podem perguntar para os meus alunos aí, que é um curso de 100 horas que vai fornecer ferramentas técnicas quiropráticas para a pessoa atuar, né? É um curso bem completo e tem as pós-graduações. Eu estou formando a 2ª turma esse ano, mas infelizmente minha agenda é muito apertada, eu não vou ter tempo de abrir uma 3ª pós-graduação, mas a gente tem o Colégio Brasileiro de Quiropraxia, que é uma pós-graduação, mas eu, André, eu sempre sugiro que a pessoa comece com um curso básico para ver se ela gosta. Eu acho muito difícil não se apaixonar pela quiropraxia. Primeiro, pela rapidez dos resultados, pela resposta do paciente, pelo campo enorme que eu mostrei, igual eu mostrei o CrossFit, é um campo enorme, a molecada está fazendo um trabalho maravilhoso em Marília aí, e comece pelo curso básico de 100 horas, você já vai ver. Uma outra pergunta, mulher pode? Putz, vê o trabalho da Tawane Furquim, da Ju, que são, da Natália, são quiropraxistas mulheres maravilhosas. Aliás, mulherada vai dominar o mundo, só não dominou o mundo ainda porque fica perdendo tempo, escolhendo brinco para combinar com o sapato e com a bolsa. A hora que combinar tudo isso, vai dominar o mundo, mas eu particularmente sou apaixonado em ver mulheres manipulando, mulheres praticando quiropraxia. Eu acho fantástico. Mulher já é um negócio bonito naturalmente, né? Quando está atuando, eu acho fantástico. Então, são coisas... Eu sugiro que comecem pelo curso básico e depois, quem se apaixonou mesmo, que eu acho difícil, quer continuar, vai para uma pós-graduação. Acho que são caminhos seguros, tá? Uma outra pergunta que tem no chat é: o que te fez decidir ser fisioterapeuta? Putz, que pergunta bonita. Gratidão pelas 2 perguntas, são perguntas fantásticas. Para quem não sabe, quem me acompanha no Instagram, eu fui 4 anos, eu fiz faculdade de Ciências Contábeis, o meu sonho era ser gerente de banco, e aí no último ano de faculdade eu passei para um concurso para trainee de gerente de banco, vi que não era aquilo que eu queria, e com 2 meses no banco eu saí do banco, saí da faculdade. Roberto, obrigado, meu sogro veio trazer meu filho, só um minutinho, tá? Obrigadão aí. E eu saí do banco, saí da faculdade e prestei um concurso para o Corpo de Bombeiros, entrei no Corpo de Bombeiros, e ali no Corpo de Bombeiros, eu sempre trabalhei no resgate, muitas vezes, eu vi uma pessoa sofrendo acidente, a gente ajudava, e o bombeiro ajuda muito, né? No socorro desses pacientes, mas eu ficava, putz, o que eu poderia fazer mais? Eu achava que a enfermagem, eu não teria condições de trabalhar num ambiente fechado, e médico era muito caro, eu não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade de medicina, e aí eu vi a fisioterapia, falei, puta, fisioterapia, você vai ajudar o cara a reabilitar, como eu era lutador de judô, jogador de futebol, vim de esporte, falei, é isso.
e aí eu fui para a escola da família, consegui uma bolsa, pobre também, sem dinheiro para estudar. Como a molecada de hoje fala, vamos meter o louco, eu meti o louco e estamos aí até hoje. Mas eu sou apaixonado pela fisioterapia, eu acho que eu fiz a escolha certa. Se eu pudesse escolher hoje, eu escolheria a fisioterapia de novo, com certeza, porque eu continuo ajudando muita gente, ajudo meus atletas, ajudo meus pacientes, ajudo meus alunos. Eu sou apaixonado pela fisioterapia. Mais aí? Tem mais uma pergunta. Quantos anos você tinha quando entrou na faculdade de fisioterapia? Eu estou formado com 41, menos 11, eu tinha 37, 30 e poucos anos, né? Não, tinha 23 ou 24 anos quando eu me formei, Isso. 31, eu me formei com 27 anos, se eu não estiver enganado. Eu já me formei mais velho, eu já era bombeiro, eu já era aquele cara chato do caralho que ficava enchendo o saco da turma na sala de aula, que fazia bagunça. Mas eu era meio maloqueiro, eu era coab, então às vezes eu reclamava da bagunça, às vezes eu ia pra bagunça. Era um misto aí, mas eu era aquele cara mais velho, mais chatão, né? Mas eu era bombeirão, então, putz, eu gostava da molecada. Eu era meio maloqueiro e meio chato, eu me formei mais velho, assim, deu tudo certo, graças a Deus. Mas eu não me formei menudinho, não. Cara, se eu tivesse me formado hoje igual essa molecada com 20, 21, putz, tá, teria voado antes. Vocês têm um negócio maravilhoso, vocês mexem com dor, cara, não tem como. Isso é fantástico, vocês estão saindo para nadar de braçada aí. Quem tá com 43 anos, a Paula? Firme, filha, firme que você tá na nata. A diferença hoje de quem está se formando com 43, por exemplo, olha que coisa linda, Ana. 46, Ana, que legal, cara. Puxa, quem mais, gente? Que eu costumo falar, quem é da velha guarda, coloca aí. 48, cara, que top. Putz, ó, eu vou pegar no pé da Dora e no seu agora, viu, Bia? Eu quero conhecer essa turma. Vocês vão ter que fazer algum evento presencial. Eu faço questão de dividir minha história pessoalmente. Eu quero ir aí agora, em 41. Puta, que legal, cara. Tô me sentindo meludinho. Sabe o que é legal para essa galera que tá vindo agora mais velha? É que nós mastigamos muita coisa. Então, nós desbravamos o crossfit, nós desbravamos a musculação, nós desbravamos muita coisa. Vocês estão saindo com o mercado muito claro, no mercado que a fisioterapia tem respeito, nós somos respeitados como profissional. Hoje ninguém chama a gente só de massagista. É muito comum você chegar numa festa, o cara pegar na sua mão, tô com dor aqui, querer colocar a sua mão aqui, é aqui. Pô, tô bebendo. Não é aqui, eu tô com dor, não é isso? Você não fala massagem de mim? Mas nós estamos no mercado, é isso. Perfeito, pode deixar. Assim que possível, quando voltar ao presencial, a gente quer você aqui em Marília, sim, com certeza. Tá bom, fico muito feliz. A gente tem mais uma pergunta, então a gente vai fechar as perguntas, essa é a última, tá? Bom, o senhor acha que a pergunta... Senhor não, pelo amor de Deus. Você tem um monte de senhor e senhora e vocês vão apanhar, hein? Você acha que hoje em dia a quiropraxia tem curso de especialização bom no Brasil? Ou é de preferência buscar fazer ele no exterior? Não. Posso falar uma coisa verdadeira para vocês? Coração, contar um segredo para vocês aí, ó. Todo ano eu tô fora do Brasil 2 ou 3 vezes. E a fisioterapia brasileira é foda. Nós elevamos muito o nível da quiropraxia. Nós elevamos muito, porque nós temos possibilidades de trabalhar neuromúsculo esquelético. Então eu diria que uma especialização boa, como é, por exemplo, a nossa do Colégio Brasileiro de Quiropraxia, onde nós procuramos reunir os melhores fisioterapeutas, com formação, o Ricardo Serrão está aí, ele pode falar sobre isso, de prática baseada em evidência. Então a gente procura trazer os melhores filosóficos, os melhores cientistas aí, e nós temos elevado muito o nível, assim. Então, nós não deixamos nada a desejar, nós temos o costume de americanizar as coisas, e o Covid veio para mostrar isso, que os trabalhos da parte cardiorrespiratória com o Covid foi o Brasil que norteou o mundo. Nós temos trabalhos de nível de evidência A1, top, então as pessoas estão se norteando,
E isso todas as fisioterapias. Você pega um Thiago Fukuda, tem 1 milhão de artigos publicados. Você pega Arthur Pado, você pega Léo Costa, Felipe Reis. Então, um trabalho de dor, por exemplo, crônico no Brasil. Nós temos ombro, Ana Maria Siriani, Ramon Scatolin. Está muito. Dentro da quiropraxia não deixa nada a desejar. Eu acho que vocês têm opções ótimas de boa formação. Pessoal que quiser saber mais, me manda direct, um pouquinho de paciência que eu sempre respondo. Vocês foram prova disso. Uma correria para a gente bater 10 minutos de papo aí, mas eu respondo no meu tempo. Eu acho que não deixa nada a desejar. Quem quer seguir é muito promissor assim, a nossa área. Gostaria de parabenizar pela palestra, foi muito boa. Nós da FAIP agradecemos toda a atenção pela palestra. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu desejo que vocês tenham muito sucesso, eu desejo que vocês sejam extremamente apaixonados, que vocês entendam que nunca é com vocês. Se eu pudesse dar um conselho para quem vai se formar, ou até mesmo para quem está formado, é que nós não somos importantes. Então, quando eu trabalho, eu estou acordado desde as 5 da manhã, que eu já estudei, já treinei. Quando eu sou convidado para fazer um bate-papo aqui, eu não estou preocupado comigo, porque o foco não sou eu. O foco é vocês, que são maravilhosos, que vão cuidar de pessoas. O foco é as pessoas que a gente vai tocar. Então, quando a gente está estudando fisioterapia, quando a gente está atendendo, o foco não é o que a gente sabe, o foco é o bem que a gente pode fazer para outra pessoa. Então, foque no que o outro precisa, no bem que você está fazendo. Pensa uma coisa, você está tirando a dor de uma pessoa e isso é maravilhoso. Então, o mínimo que você acha que está fazendo, talvez seja anos de expectativa que a pessoa está para viver sem dor, para dormir uma noite inteira de sono. Então, talvez o mínimo que eu possa ter levado de informação, eu espero que possa ter somado, agregado com vocês, e que eu possa ajudar a fazer a diferença na vida de vocês aí. Estou à disposição, eu quero ver essa turma de perto aí um dia, vai ser uma honra. Muito obrigado pela paciência que vocês tiveram nesse meu corre e das coisas que foram acontecendo. Eu agradeço imensamente pelo convite, de coração mesmo. Tamo junto, como eu falo para a molecada. André, eu também queria agradecer. Como você falou, né, quando você faz a sua apresentação, você principal foco são os alunos, e olhando aqui no chat, né, eles ficaram todos muito gratos, adoraram o compartilhamento, né, experiências com você. Eu queria te agradecer pelo aceite, né, de participar aqui com a gente, e pode se sentir já convidado, nós já vamos combinar, quando voltar no presencial, com certeza você vai estar aqui com a gente. Obrigado. Um fim de semana maravilhoso para vocês, um beijo no coração, me sigam nas redes sociais, ajudam a divulgar os trabalhos, me chamem no direct, um pouquinho só de paciência que eu respondo a todo mundo assim que eu puder, e que vocês tenham muito sucesso e que junto nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Gratidão, viu, gente? Tamo junto aí.